essa palavra de Jesus fazendo uma analogia do ladrão com o próprio diabo, já que ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Jesus vem para anular aquilo que o diabo traz na vida do ser humano. Por isso que a palavra de Deus diz assim: foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. E o maligno, ele trabalha em nós de forma que às vezes a gente nem imagina que é ele trabalhando. É por isso que, por exemplo, nós temos que ter esta comunhão, esta ceia, esta celebração da ceia. É tão importante que a igreja primitiva do primeiro século, ela celebrava a ceia toda semana. Na sexta-feira, ao pôr do sol, eles celebravam aquilo que se chama de Kabbalat Shabbat, que era a ceia, uma celebração da ceia toda sexta-feira. Eles lembravam do sacrifício de Jesus. Agora a igreja primitiva não só lembrava da libertação do Egito, mas também lembrava da libertação espiritual. Veja que Israel passou pela libertação de Faraó e pela libertação das garras do inferno, das garras espirituais. É óbvio que Israel enfrentou outros cativeiros, como por exemplo o da Babilônia. Mas o cativeiro babilônico não foi um cativeiro terrível, como foi o cativeiro que eles enfrentaram no Egito. Porque na Babilônia os judeus, eles não eram escravos. Na Babilônia eles podiam trabalhar, podiam ter os seus comércios. Muitos se enriqueceram, ficaram riquíssimos. Quando Ciro liberta, dizem que eles podem voltar para Jerusalém. Muitos judeus nem saem da Pérsia. Eles continuam na Pérsia, porque ali era uma terra que eles prosperaram grandemente. É claro que o judeu tinha que pagar um imposto a mais por ser um estrangeiro, mas todo estrangeiro também pagava um imposto a mais. Então, nenhum cativeiro se assemelha ao que eles passaram no Egito. Então, eles celebram a Páscoa, que é a celebração da libertação deles, e também a celebração da ceia, que a igreja primitiva celebra, porque Jesus, ele vai celebrar a ceia na Páscoa. E a partir daquele momento, aquele ato, ele se torna um ato de libertação espiritual. Jesus, em Mateus 26, ele disse assim: este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, é o sangue que foi derramado em favor de muitos, mas não de todos, mas de muitos. O sangue de Jesus não foi derramado por todos, ele foi derramado por muitos, por aqueles que recebem, aqueles que não querem receber. Jesus também respeita, como ele respeitou o jovem rico, que disse: não, eu não quero seguir Jesus, eu não quero viver uma vida de renúncia, eu não quero renunciar à minha vida e seguir a Jesus. Então Jesus respeita aquele que também não quer renunciar. Mas a proposta de vida eterna, o plano de salvação, é só para aquele que vive uma renúncia. Jesus, ele falou lá em João, no capítulo 6, aquele que não beber o meu sangue, aquele que não comer a minha carne, esse não tem parte comigo. Mas aquele que comer a minha carne e aquele que beber o meu sangue, eu permaneço nele e ele permanece em mim. Aleluia. E isso é muito forte. Por quê? Porque quando Jesus permanece em nós, ele começa a tratar as feridas daquele que veio matar, causar dano, causar destruição. Ele começa a tratar a nossa vida. Só para você entender, eu vou fazer uma analogia aqui, principalmente para aqueles que conhecem de esportes. Quando o Brasil, ele jogou na seleção e ele foi pentacampeão, interessante que na Copa passada, o Brasil tinha perdido a Copa, foi a Copa da França, e os olhos do mundo estavam sobre a vida de um jogador. Ele era extraordinário, foi um dos melhores jogadores que o Brasil já teve. Ele era conhecido de Ronaldo, o Fenômeno.
O apelido que ele recebeu foi de fenômeno, porque no auge do seu futebol ele era extraordinário mesmo, ele jogou muito futebol. E agora na Copa da França, o mundo está ali, com o cabelo cortado pela metade, só um topete na frente, fazendo o que o Ronaldinho tinha feito. Os olhos estavam sobre ele, só que o Ronaldo não jogou nada. O Brasil perdeu a Copa e o Ronaldo não pôde jogar, não conseguiu jogar. E aí vinham as opiniões daqueles que entendem de esporte. Será que chegou a hora do Ronaldo se aposentar? Será que chegou o momento do Ronaldo largar o futebol? Só que 4 anos depois, o Brasil jogou a Copa e o Ronaldo fez um jogo extraordinário, jogou muito e o Brasil foi pentacampeão. Então não era o tempo dele se aposentar. Mas o que levou o Ronaldo a jogar tão mal na Copa da França era que o Ronaldo estava machucado. Ele estava machucado, tomava medicamentos fortes, teve convulsão. Então machucado, o Ronaldo não pôde fazer nada. O melhor jogador do mundo da época, os olhos estavam sobre ele, não jogou absolutamente nada, porque estava machucado. É por isso que tem muita gente que vem perdendo jogos para o diabo. É por isso que tem muita gente que vem perdendo a guerra para o diabo, a batalha para o diabo. Sabe por quê? Porque a pessoa está machucada. E quando você está machucado, quando você está ferido, você vai perder a batalha. Então a estratégia do inimigo é fazer isso, é tentar machucar você, o seu cerne. Aonde ele vai afetar, não é o pé como ele machucou o pé do Ronaldo, mas ele vai afetar o cerne do ser humano, o coração, a fonte das emoções do ser humano. É ali que ele machuca, é ali que ele fere, porque você estando ferido ali, as suas emoções estando feridas, você começa a perder batalha. Você não pensa direito, você não raciocina direito. Você vê uma pessoa que saiu de um relacionamento agressivo, de um relacionamento onde ela sofria abusos emocionais. Você vê que a pessoa ela sai derrotada, ela sai acabada, arrebentada. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue se alimentar, ela não consegue dormir, e às vezes tem que fazer uso de medicamentos controlados para pelo menos conseguir dormir um pouco. E por quê? Porque a pessoa está machucada, o cerne da pessoa está machucada. Aí você olha porque que um homem de 1,80 m, forte, perde a batalha para um cigarro desse tamaninho. Por quê? Porque ele está machucado. E não é só ele que perde, a família perde, a natureza perde, o planeta perde. Porque uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia, num mês ela vai fumar em torno de 300 cigarros. Uma árvore tem que ser derrubada para poder fazer 300 cigarros. E aí a natureza perde, aí o planeta perde, os pássaros perdem, os pássaros que iam se aninhar, que iam se reproduzir naquela árvore, perde, porque a árvore foi abatida para poder fazer um cigarro. Então você vê que todos perdem. Então esse é o objetivo do diabo. Ele vai machucando o cerne da pessoa, ele vai machucando as emoções da pessoa. E uma pessoa com as suas emoções feridas, com as suas emoções machucadas, o que acontece? Ela se perde nela mesma. E quando a pessoa se perde nela mesma, é difícil ela poder se reencontrar, porque ela tem as suas razões, ela é cheia de razões, ela é cheia de verdades, as verdades dela é soberana. Eu quero dizer algo importante para você, que uma verdade não é uma verdade absoluta. Uma verdade nunca é uma verdade absoluta. Eu disse aqui já, vou repetir para você gravar. Toda verdade ela muda. Ela pode ser uma verdade hoje, mas amanhã a ciência pode, em uma investigação mais profunda, descobrir que a verdade é outra. É ou não é? A ciência, ela tem lá, quimioterapia é a verdade que trata o câncer, não é isso?
Uma pessoa, quando ela é cometida com câncer, qual é a verdade da medicina hoje? Ela tem que fazer quimioterapia. Mas não significa que essa é uma verdade absoluta, porque amanhã ou depois a ciência pode descobrir algo mais profundo e a quimioterapia pode se tornar alguma coisa obsoleta. Então nenhuma verdade é uma verdade absoluta, e muitas vezes nós vamos guardando as nossas verdades dentro de nós, achando que nós temos a razão, que nós somos o dono da razão. Isso vai machucando a gente, porque a gente quer viver de acordo com a nossa verdade. Então o diabo, ele vai lá no cerne do ser humano, ele vai machucar o quê? Você, que é um fenômeno, porque você é a obra-prima de Deus. E não é o seu pé que ele vai machucar, não. Porque você com o pé machucado igual eu, estou com o pé machucado e estou fazendo a obra de Deus. Não é o seu pé que o diabo quer machucar. Como o Ronaldo estava machucado, não conseguia jogar. Não. Ele quer machucar o cerne, o seu coração, a fonte das suas emoções. E aí, com a fonte das suas emoções, meu Deus, o estrago é feio. Quando ele estraga o seu coração. E aí não existe plástica, não existe cirurgia plástica, não existe remédio, nada que pode consertar lá, a não ser o Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode tratar a mágoa, a angústia, a tristeza, o ressentimento. É só o Espírito Santo que consegue ir lá no cerne do ser humano. Não é uma fisioterapia, não é? É ou não é? Por mais que o fisioterapeuta seja bom, segunda-feira eu fui no médico, o médico falou assim para mim: anda. Primeiro ele falou: cadê sua bengala? Cadê sua bengala? Falei: minha bengala eu estou guardando pro Renato, que já está de barba branca, envelhecido. Você pintou a barba? Ele pintou a barba para mim não falar mais dele. Meu Deus. O Renato não tem barba branca, agora vou pegar no pé do Josué. Pronto. Você ficou mais jovem? Que fórmula foi essa? Foi a Márcia, certeza. Você vai pintar essa barba branca para o pastor não falar mais de você. Meu Deus do céu. Então vamos falar do Ismar então. Cadê a sua bengala? Eu falei assim: não estou usando a bengala. Anda aí. Ele anda aí, eu andei, né? Anda aí, eu andei. Ainda estou andando meio que estranho, né? Meio que parece um robô, mas estou andando. Aí ele falou: fica em pé aí com um pé só. Eu: não é possível que você teve esmagamento do calcânio. Se não fosse eu, o médico que te acompanhou desde o dia que você entrou no pronto-socorro, eu não ia falar que você teve esmagamento do calcânio. Vou levar você... Olha o que ele falou: vou levar você nas minhas palestras. O seu fisioterapeuta deve ser bom. Estou falando que o Eurico não está aqui hoje. O pastor Eurico que é o meu fisioterapeuta. Que o pastor Eurico é um fisioterapeuta bom, fisioterapeuta esportivo, né? Ele está querendo me tratar como se eu fosse jogador de futebol, mas também não dá, né? Mas eu falei assim: sabe, não é o tratamento, é a mão de Deus. A fisioterapia ajuda, claro, é extraordinário. Ela reabilita uma pessoa. Olha só, hoje a fisioterapia, ela é tão importante que uma pessoa, quando ela está na UTI, isso não é, isso, olha para você ver como que a verdade ela muda, não é uma verdade absoluta. Hoje uma pessoa na UTI, o fisioterapeuta está lá. Tá ou não está a irmã Raimunda? A irmã Raimunda é enfermeira. O fisioterapeuta está lá, mexe aqui, levanta esse peso, faz isso. De tão importante que é a fisioterapia. Só que no nosso coração, no cerne das nossas emoções, o fisioterapeuta não consegue tratar. Não existe terapia alguma que consegue tratar o cerne do ser humano. É só o Espírito Santo que consegue entrar lá no profundo e tratar o nosso coração, as nossas emoções, os nossos traumas. É só o Espírito Santo que vai lá no profundo. Então, o inimigo, ele quer aprisionar você,
E lá ele vai semeando. Lá quando ele consegue acessar o seu coração, lá ele vai semeando o quê? Fraqueza, ele vai semeando derrota, ele vai semeando mágoa. E quando você passa a acreditar no que ele fala para você, no que ele vende para você, então você começa a entrar naquilo que nós chamamos de morte. Dura coisa é quando você encontra uma pessoa que está viva fisicamente, mas emocionalmente a pessoa está morta, porque ela acreditou nas conversas do diabo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala assim, lá em Efésios capítulo 2, outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas juntamente com Cristo recebemos vida. Então sem Cristo você não vai receber vida, meu irmão, não adianta. É só com Ele que você consegue receber vida. É só Ele que consegue ir lá no profundo e trazer aquele que estava morto no pecado, nos delitos, estava morto por uma opressão maligna. É lá que Ele vai e te traz de volta, te ressuscita, te dá vida. Ele faz você voltar a sorrir. Aquela pessoa que outrora andava chorando, aquela pessoa que só andava com o rosto fechado, agora ela sorri. O sorriso, ele é criado por Deus, a felicidade é criada por Deus. E por que, bispo? Porque a Bíblia diz que um coração alegre, um coração curado, um coração tratado, ele aformoseia o rosto. Ele tira aquele rosto carrancudo e coloca um rosto feliz, alegre. Aleluia, glória a Deus. Por isso nós temos que ter esse encontro real. Nós precisamos desse encontro pessoal. Hoje é um culto de ceia, e a melhor oportunidade que você tem é de você ter esse encontro real com o Senhor. Porque é um culto onde você olha para você. O apóstolo Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Então é um culto que eu não olho para o Josué, eu não olho para o Renato, eu não olho para o obreiro Rogério, eu olho para dentro de mim. Eu olho para mim e eu falo, agora eu faço uma autoanálise e eu tenho que entregar tudo isso para Deus. Eu tenho que entregar para Deus. É interessante que a ceia, as pessoas falam assim: bispo, quem que pode tomar a ceia? A ceia é só para os pecadores. Tem gente que acha que para tomar a ceia ela tem que ser santo. Não, a ceia é para os pecadores. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala: olhe para dentro de você. Quando ele diz para você examinar e assim participar da ceia, significa que é uma noite de encontro com Deus, é uma noite de arrependimento, é uma noite de renúncia, é uma noite onde a gente abandona os nossos erros, os nossos pecados, é uma noite onde a gente deixa isso tudo no altar, participa da ceia e o Espírito Santo começa a tratar a gente de dentro para fora. É a noite onde o Espírito Santo vai lá dentro e começa a nos tratar, cuidar de nós. As suas desculpas, elas não podem curar o teu coração. Tem gente que dá tanta desculpa, tem gente que arruma tantas desculpas. Preste atenção, as suas desculpas não podem curar o teu coração. Só o Espírito Santo tem o remédio, o bálsamo para você. Então deixe as suas verdades de lado e vá para a verdade da palavra de Deus. Vá para a verdade do Senhor. Por que que nós estamos vivendo uma geração? Olha a geração que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma geração doente. Nós estamos vivendo uma geração que você não pode falar nada. E por quê? Porque tudo magoa a pessoa. Tudo que você fala entristece a pessoa. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, meu Deus, além dele curar as feridas que ficaram, ele cria uma proteção, meu irmão, dentro de você. Pode falar o que for, pode acontecer o que for, isso não vai magoar você. Tem gente que está tristinho porque falou do cabelo, é ou não é? Tem gente que está magoada porque falou do olho. Tem gente que pinta a barba porque falou que está branca.
É uma geração que não dá para entender. Mas veja bem, quando o Espírito Santo está dentro de você, meu irmão, o que mais você encontra é crente falando assim: eu estou ferido, me machucaram. Outro dia eu encontrei um irmão na rua que não é da nossa igreja, porque esse irmão, ele falou assim, eu falei: meu querido, tudo bem? A gente sempre se encontrava no monte para orar. E aí, irmão, tá firme lá no monte ainda? Não estou mais, não fui. Mas está firme na igreja lá fazendo a obra? Não estou. Como é que aconteceu? Pastor, me machucaram. Olhei para ele e falei assim: toma vergonha na tua cara, rapaz. Machucaram mais Jesus na cruz do que essas meias palavras que falaram para você. Olha os machucados que Jesus teve. A Bíblia diz que pelas suas feridas ele foi transpassado. Olha só, mas o castigo que caiu sobre ele nos trouxe paz, nos trouxe cura. Nós fomos curados por ele, porque ele foi ferido por nós. Então quando um crente fala assim: eu estou ferido, eu estou machucado, é porque você não tem o Espírito Santo dentro de você, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz que ele já foi ferido por você. Então nada mais te machuca, nada mais te fere. Pelo contrário, isso aí são causas para o teu crescimento. Aleluia. Vai pegando as pedras, vai pegando as tijoladas e vai construindo escada para você subir, porque isso faz você crescer. Aleluia. Isso vai fazer você crescer. Nunca falaram do Senhor. Nunca falaram? Então você vai morar lá em casa, que todo dia é um negócio que chega lá. A minha esposa outro dia ela falou: nossa, mas isso me deixa muito chateado. Não se preocupa não. Você sabe que eu descobri um aplicativo que você consulta o seu nome, se ele está no SPC ou não? Sabia disso que tinha? Eu falei: eu vou cadastrar. Baixei o aplicativo, vou cadastrar aqui que eu vou pesquisar o nome dos irmãos. É brincadeira. É brincadeira. Eu só puxei a capivara de um lá na delegacia lá, de um que eu estava meio em dúvida lá. O delegado chegou para mim e falou: ô pastor, a ficha do cara é grande, hein? Você vai querer que imprime mesmo? Você vai querer mesmo? Eu falei: não, deixa quieto. Eu fui lá, eu falei: Jesus amado, mas eu não faço isso não, tá? Eu tenho esse acesso lá na delegacia a hora que eu quiser, mas não faço isso. Mas achei interessante o negócio do CPF. Aí eu cadastrei lá, tal. Falei: vou pôr o meu CPF aqui, vai que alguém sujou o meu nome. Aí tá lá, aí aparece verdinho, aparece seu score. Só que ele te manda uma notificação quando alguém pesquisa o seu CPF. Sabia disso? Eu não sabia. Eu falei para minha esposa: gente, tem uma irmã na igreja que pesquisou 20 vezes meu CPF. 20 vezes. Toda hora ela entrava lá, toda semana. Eu falei: Jesus. Irmão, pergunta se eu fiquei magoadinho. Eu ri bastante com a situação, eu não devo nada para ninguém. É ou não é? Às vezes ela estava pesquisando para ver se eu devia e pagava, né? É ou não é? Aí eu achei interessante, porque você recebe uma notificação quando alguém pesquisa o seu CPF. Seja uma loja, seja lá o que for. Alguém entrar, pesquisar seu CPF. Você vai numa loja fazer uma compra e eles vão pesquisar seu CPF. Acho que não pesquisa mais, né? Porque não tem esse negócio de crediário, não existe mais, né? Agora é no cartão, não é isso? É só nas lojas 100. Olha a propaganda. É só nas lojas 100 que faz o crediário. Não tem mais crediário, né? O dono da loja 100 deve ser milionário, porque ele não aceita cartão de crédito, ele faz crediário. Ou ele deve ter uma equipe de cobrança que vai lá na porta da pessoa, né? Oi? Mas hoje tem gente que magoa com tudo, irmão Rogério. Tem gente que fica ferido com tudo. Olha, meu irmão, sabe,
é lá no fundo, no profundo da sua alma, lá no cerne, que você precisa ser sincero com Jesus. Chegar e falar: Jesus, eu preciso de remédio aqui. Eu preciso que o meu cerne precisa ser tratado. Sabe, quando o Espírito Santo começar a tratar o seu cerne, você não vai mais se importar com o que falam de você, o que pensam de você, o que acham de você. E sabe por quê? Porque o que falam de você, o que pensam de você, o que acham de você, não muda nada. O que Deus acha, pensa ou fala de você não muda, não interfere. Deus não aceita interferência. Então o Espírito Santo, ele vai tratando, ele vai lá. E o pecado, o diabo, ele vai fazendo isso, ele vai causando coisinhas para poder nos ferir. Só que a Bíblia diz assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso que nós estamos num culto abençoado desse, de comunhão com Jesus. Porque se tinha alguma coisa aí que você tinha que entregar no altar, hoje você vai entregar no altar. E você vai falar: meu Deus, aonde o pecado estava abundando, aonde o pecado estava governando, agora a sua graça vai superabundar. E o Senhor vai governar a minha vida. O teu Espírito governa a minha vida. Aleluia. Isaías capítulo 53 diz assim, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, quando Ele fala de cura, Ele não fala só de cura física, Ele fala de cura espiritual, Ele fala de cura emocional. Deixe Jesus curar o seu coração hoje. Fala para Ele: Jesus, aqui está o meu coração, me transforma, tira todo o desgaste do meu coração, tira toda a mágoa, tira do meu coração todo o ressentimento. Não deixa, Senhor, não deixa de forma nenhuma o inimigo me vencer. Porque quando você está machucado, você perde a batalha. Se você puder ficar em pé. Coloca no teu coração: quando você está machucado, quando você está machucada, você perde a guerra, você perde a batalha. Tudo que o diabo quer é ferir você. Por isso que às vezes, como eu disse aqui no início, ele vai usar pessoas. Assim como Deus, Ele usa pessoas como instrumento, o inimigo muitas vezes ele vai usar pessoas como ferramenta para poder ferir, para poder machucar o seu coração. Então, olha para dentro de você aí agora, em nome de Jesus. Olha para dentro do seu coração nesse momento e começa a procurar alguma coisa aí dentro de você. Talvez dentro de você tenha algum sentimento, talvez dentro de você tenha alguma ferida, talvez dentro de você tenha alguma mágoa, e não é culpa sua não. Alguém te feriu, alguém te machucou, alguém fez isso para parar a sua vida, e muitas vezes usado pelo inimigo para parar você. E sabe por quê? Porque você tem um potencial muito grande. Tudo que o inimigo quer é ferir aquele que tem um potencial muito grande, e para isso ele vai trazendo amargura, ele vai trazendo feridas dentro de você. Eu quero dizer algo para você: o Espírito Santo tem o remédio para a sua dor. O Espírito Santo tem o remédio para a tua ferida. Aleluia. Se você que está olhando dentro de você agora, e você percebe que dentro de você tem uma ferida que foi causada por alguém, e isso muitas vezes está impedindo você de prosseguir, talvez isso está travando você de vencer, talvez isso está travando os projetos de Deus na sua vida.
seja qualquer sentimento que você tem aí de tristeza, de uma ferida que causaram em você, eu convido você a, num ato de fé, sair do teu lugar, vir aqui para frente. Eu quero derramar uma unção sobre você, porque ontem nós estávamos no monte orando, foi um momento extraordinário, e nós pedimos para Deus, falando: Senhor, derrama da tua unção sobre a nossa mão, para a gente levar esta unção lá para baixo, para a igreja, para o teu povo. Nós levantamos as nossas mãos em direção a Valinhos, lá naquele monte. Nós oramos para esta cidade, para que as potestades fossem amarradas, para que hoje ele não impedisse você de dar um passo e receber a tua cura. Aleluia. Em nome de Jesus, vem para o altar. Você que precisa do bálsamo do Senhor, vem para o altar. Você que precisa do remédio de Deus, em nome de Jesus, vem para o altar. Vem para o altar. Aleluia. Com gemidos que aleluia. Palavras não podem explicar. Maria, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. chama a pastora para mim. Vem cá, pastora. Dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do meu coração. Jesus, a Jesus a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos